Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, que Deus de paz, Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe e te guarde nesse dia. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua família, te concedendo misericórdia. Que o Senhor Jesus eleve o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, te concedendo paz. A palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1, versículo de número 6 e versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Versículo 6 vai dizer: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. O versículo 11 também vai dizer, o 8 vai dizer assim: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essas foram as palavras de Mefibosete quando ele teve esse primeiro encontro com Davi. Palavras essas que seriam as mesmas com aquela última passagem que eles dois conversam. Eu sei que muitas vezes esse texto ele é utilizado como um texto que visa falar sobre prosperidade, sobre alguém que foi tirado de um lugar de esquecimento e foi colocado a comer na mesa do rei. Só que esse é um texto que fala muito mais além disso. É um texto que fala sobre fidelidade. É um texto que fala sobre humildade e sobre gratidão. Observe que o relato triste, da vida de Mefibosete foi algo que foi muito doloroso. Observe que Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, ele recebe 2 notícias. Primeiro, que seu pai haveria morrido e que também seu avô haveria morrido. E para não ser tão pouca a destruição ali, aquele momento de tristeza, quando sua ama, sua babá, vai correndo com ele para que fugisse, ele cai e naquele momento ele fica aleijado das suas pernas. Então, aos 5 anos de idade, Mefibosete passou por algo que poderia marcar a vida dele toda. E assim ele foi levado para uma terra onde muitos chamam lugar de esquecimento, lugar sem vida, lugar de tristeza. Só que observe que existiam partes do caráter de Mefibosete que estavam intactas. Mefibosete continuou sendo um homem humilde. Mefibosete continuou sendo uma pessoa grata. Mefibosete não passou toda a sua vida que ele passou ali em Lodebar, se maldizendo de Deus, se maldizendo do homem, tentando fazer tudo aquilo que ele queria fazer, não se importando mais com nada, porque a vida dele não tem sido agradável aos seus olhos. Quando as pessoas hoje desistem de tantas coisas que poderiam estar fazendo, ou da bênção de Deus em sua vida, porque muitas vezes uma coisa só não aconteceu da maneira que ela queria. E por causa disso, ela desiste de tudo. Por causa disso, ela começa a culpar Deus. Por causa disso, ela começa a culpar a sua vida. Por causa disso, ela começa a olhar para o seu irmão e dizer assim: porque tudo acontece com ele, não acontece comigo. E Mefibosete passou por tudo isso. E aí o texto começa falando sobre a fidelidade. Davi teve fidelidade. Davi se lembrou da sua aliança com Jonatas e aí manda trazer a descendência de Jonatas para poder restituir-lhe o reino. E aí vem Mefibosete. Ele já tinha vivido uma vida de rei, de filho de um postulante a rei e neto de um rei. Ele já tinha uma vida com regalia, só que ele foi tirado dessa vida e colocado num lugar desprezível. Mefibosete já sabia como era. Eu sei que ele era pequeno, mas ele tinha uma lembrança de como era. E aí vem Mefibosete.
Só que Mefibosete não vem como um homem amargurado. Um homem que agora que tem o reino em sua mão, ele começa a dizer assim, agora tudo é meu, eu posso fazer o que eu quero. Não. Ele chega como as palavras dele foram ditas, como um cão morto. Quem sou eu? Um cão morto, para que o rei se lembre de mim. Mefibosete chega com humildade. Mefibosete chega com gratidão. E quando Ziba tenta trair ele e falar palavras falsamente contra a vida dele, e quando ele vai de encontro ao rei, sendo que o rei já tinha dado todo o reino que era dele, metade dele, para Ziba por completo, talvez para a gente, ou talvez para o rei, ele estava ali tentando interceder ao rei porque ele queria a sua metade do reino de volta. Só que Mefibosete vai até Davi, porque queria saber se Davi estava bem. E quando Davi ver que realmente ele não foi falso, ele não traiu a Davi, e Davi vai dar metade do reino de volta a Mefibosete, Mefibosete diz assim, pode deixar com Ziba todo o reino. Eu estou feliz, eu estou bem, porque o rei, o meu Senhor, ele está bem. O desejo do coração de Mefibosete não estava no reino, não estava nas riquezas. Mefibosete era alguém humilde, alguém grato por tudo aquilo que tinha acontecido em sua vida. Foi momentos difíceis, mas ele continuou comendo à mesa do rei. O seu desejo não estava ali em ter as riquezas, de ter o reino, mas simplesmente por saber que o rei estava bem, por saber que aquele que usou de beneficência com ele estava bem. Mefibosete também foi fiel a Davi, assim da mesma maneira que Davi usou de fidelidade com Mefibosete. Mefibosete continuou sendo a mesma pessoa humilde antes de ter o reino e depois de ter metade do reino. Porque o desejo do coração de Mefibosete não estava nas riquezas, mas sim em ser alguém fiel, humilde e grato. A fidelidade vai fazer você ter algo muito mais do que propriamente as riquezas aqui da terra. A humildade vai fazer você andar entre os grandes. E a gratidão vai fazer você herdar bênçãos que você jamais pode explicar. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que você possa guardar essa palavra em seu coração. Amém?